Salmo 102, versículo 25 em diante. Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Amém. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Nós vivemos, irmãos, em um mundo mutável. Tudo muda. Nada na vida é igual, irmãos. Todas as coisas mudam. O tempo muda, os acontecimentos mudam. Nada é igual. Nós mudamos. Nós mesmos sofremos alteração na nossa vida. Nós mudamos constantemente. Porque as pessoas, ora são uma coisa, ora são outra coisa. Todo mundo muda, irmão. Então não há nada neste mundo que não passe por mudança. Tudo. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Amém. Tudo ao nosso redor, tudo que vemos e tocamos, muda, irmão. Mas Deus não muda. E isso é algo que nós temos que ter em mente. Deus não muda. Amém. Tudo que está em Deus, sua essência, seu modo de pensar, seu modo de agir, de ver as coisas, tudo que vem dele, da essência dele, não muda. E tudo que sai dele, não muda, irmãos. O que é dele, que faz parte dele, não passa por mutação. Não há transformação, não há mudança. Porque Deus, ele é completo, ele é pleno, ele é perfeito. Mas o resto das coisas mudam. A própria criação de Deus muda. Porque todas essas coisas vão mudar. Mas Deus não. Deus não muda. As bênçãos mudam. Mas o abençoador não muda. Deus, ele é o que é em essência. E isso nós precisamos entender e compreender e ter em mente isso. Que não é só sobre a questão que Deus não muda em poder, no sentido que ele opera hoje como operou no passado. Mas o que é dele, faz parte dele, é imutável, como a sua própria palavra. Ele é o que é, em obra e em justiça. E uma das razões por que ele veio, irmãos, e se fez carne, ele não veio para mudar nada. Ele veio para cumprir o que ele disse. Na sua palavra, quando ele disse para Adão e Eva, no dia que pecar, no dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês vão morrer. Vocês vão ser condenados. E ele não podia mudar essa história. E como ele não podia mudar, que sai da boca dele, se cumpre, seja para o bem ou para o mal, seja para a salvação ou condenação, o que ele pronuncia acontece. A palavra que sai da boca dele não retorna vazia, ela vai cumprir os seus intentos, porque Deus não muda. Então o que ele fez? Ele fez que se cumprisse seu juízo, quando ele se fez carne, porque o homem, ao pecar, se destinou ao juízo, se destinou a uma condenação, a um castigo. Como Deus não podia mais revogar o que ele disse, então ele veio cumprir o seu dito, tomando o castigo do homem sobre si, para que aquele que nele crê seja livre do juízo final. Então aqueles que creem nele, é antecipado o juízo que era para si sobre ele. Então esse será livre do juízo final. Não são somente os que creem, porque aqueles que não creem vão receber o pago de Adão e Eva. Vão receber o castigo de Adão e Eva, porque ele disse que seria assim. E ele não muda na sua palavra, ele vela para cumprir. Mas para livrar do cumprimento do castigo eterno, ele veio o quê? Se fazer o homem perfeito, para justificar o pecador que viesse a se converter. Ele veio se tornar o sacrifício perfeito para que aquele que nele crê, crendo que Jesus assumiu o seu juízo, então ele é livre do juízo, porque o seu juízo, o seu castigo, caiu sobre ele. E a pessoa creu. Caso ao contrário, a palavra dita a Adão e Eva vai finalizar, irmãos, o cumprimento dessa condenação no juízo final. Então isso nós temos que entender que Deus é imutável. E sua palavra também é imutável. Ela vai ser cumprida. Por isso que Jesus disse, eu vim
para cumprir sua palavra. E ela vai se cumprir, porque ela não muda, como Deus também é imutável. Por isso que há uma maldição para aquele que tirar um tio, mudar algo da lei. Há uma maldição, porque nada pode ser mudado. Nada pode ser mudado. Então, o que é a imutabilidade de Deus? Olha o que diz no Salmo 23. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos, mas eles vão perecer. O céu e a terra, todas as obras das mãos de Deus irão perecer. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa, os mudarás. Vai passar, vai deixar de ser. Vai ser mudado. E por isso que na palavra de Deus, que haverá um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas vão se passar. Mas tu és o mesmo. Então, tudo na palavra de Deus nós temos que entender que vai se cumprir. Não adianta. Eu não prego achismo. Eu não ensino o meu parecer. Eu ensino a palavra de Deus. Então diz a palavra de Deus, Malaquias 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. O que significa quando ele disse assim, eu, o Senhor, não mudo? Eu não mudo. Eu não mudo o meu modo de pensar. Eu não mudo o meu modo de ser. Eu não mudo em essência. Eu não mudo o meu modo de ver as coisas, de julgar. Ele não muda. Todo o ser de Deus, pleno em santidade, pureza, verdade e justiça. E ele não muda. Nós podemos mudar. Os homens mudam. Nós mudamos nosso modo de pensar. Nós nos transformamos diante dos acontecimentos. Muitas vezes assumimos conceitos diferenciados diante de circunstâncias. Nós mudamos o jeito de ser, de ver as coisas, de falar. Mas Deus não. Como Ele é aqui, pela palavra de Deus, Ele é. Os anos não mudaram Ele. Não é circunstâncias, não é o tempo que passou que Ele mudou o jeito de ser. Ele não passa por nenhuma alteração em seu ser. Eu, o Senhor, não mudo. Significa que Ele é o mesmo sempre. Em todo jeito de ser, Ele é o mesmo. Temos que entender isso. Quando olharmos para a palavra de Deus, não adianta. Ah, pastor, mas é porque usa o nome de Jesus, tem igreja, é uma organização cristã, ou porque é o pastor tal, o filósofo tal, ou é o teólogo tal, o bispo tal. Ah, porque estão pregando assim, pastor assim. Está na palavra de Deus? Está de acordo com o que está aqui dentro? Não está? Cuidado. Porque naquele dia, irmãos, não é bispo, nem pastor, nem apóstolo, não é profeta que vai estar lá. É a palavra de Deus. O céu e a terra vai passar, mas a palavra dele não vai passar. O julgamento vai ser de acordo conforme está escrito. Não existe outro meio. Ah, Deus é compassivo. Deus vai olhar por mim, vai ter pena de mim. Deus não julga em questão de ter pena. O julgamento dele é sobre justiça, irmãos. A pena dele foi demonstrada, a dó, a misericórdia e a compaixão na cruz do Calvário. Quer ser salvo, vai para a cruz. Quer ser salvo, se liberte do mundo. Quer ser salvo, renuncia a si mesmo e segue uma nova vida, de acordo com a palavra de Deus. Ou pensar que algum feito de bem aqui vai mudar o conceito de Deus lá. Não, não vai. Ele vai julgar conforme a sua palavra. Eu, o Senhor, não mudo. Vamos ver um outro versículo. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Ele é o mesmo. Ele não é como o filho do homem que muda, que mente, que engana. Não, nós temos que entender. Nós temos que enfrentar a realidade da nossa vida agora. É agora que nós devíamos nos autoexaminar, olhar para nós, examinar o nosso viver, irmãos, é agora. Porque se você fizer isso agora, a chance de haver uma mudança na tua vida para melhor, uma mudança que vai dentro daquilo que Deus quer, é grande. Temos que fixar isso dentro de nós, é agora, porque Deus ama a verdade e a justiça. Nós temos que entender se estamos errados, só tem uma coisa a fazer, nos arrepender e mudar nossa atitude. Não adianta outra coisa. Não adianta eu tentar, irmãos, convencer ninguém de algo sobre a minha vida. Não adianta.
Deus me conhece como eu sou e o que realmente sou. E por isso eu tenho que olhar para a minha vida, irmãos. Eu tenho que olhar para dentro de mim e me examinar, porque senão eu vou me deparar naquele dia com o Deus imutável, com a palavra imutável. E ela vai se cumprir. Nos que se salvam, merecem, se perdem. Então não adianta eu tentar demonstrar algo para você, uma espiritualidade. Não adianta tentar convencer qualquer tipo. Não adianta nada, irmãos. Eu tenho que entender que Ele está me vendo. E é isso que importa. Acima de qualquer coisa. Ele conhece a meu respeito. Ele sabe o que sou em todo lugar. Ele sabe o que falo. Ele conhece os meus conceitos, os meus pensamentos, aonde estou em todo lugar. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender isso para que o temor volte em nosso coração. Para que o temor volte em nossa vida. É a realidade, porque nós estamos para enfrentar a eternidade. Nós estamos a caminho, irmãos, de uma passagem. Então eu preciso agora levar a sério mais do que nunca a realidade de Deus, do ser de Deus, e entender que se há um erro em minha vida, eu preciso apresentar ele a Deus. Ele sabe, mas ele quer que você o apresente. Entendendo que ele é imutável, e se ele não aceita, não adianta, irmãos. Se o que eu estou fazendo está desagradando ele, está contra a sua palavra, então eu tenho que apresentar meu estado a ele. Por mais que ele saiba, mas ele precisa de uma confissão minha. Ele precisa de um reconhecimento meu. E dizer, Deus, eu pequei, eu errei, me perdoe. Porque a única coisa que me livra da justiça de Deus, do juízo de Deus, é um verdadeiro arrependimento e um afastamento do erro cometido. Eu tenho que eliminar da minha vida, porque ele não muda. Ele não muda. O acerto com Deus é arrependimento. O acerto com Deus é eu entender isso. Por ele ser imutável e por sua palavra ser imutável, e o que está para ser julgado já está predito como vai ser, então eu tenho que temer. Por isso que nós temos que temer e tremer da sua palavra. É isso que ele quer, que temam e tremam da minha palavra, porque é disso que lhe se agrada. Saber que ele é Senhor e que ele executará juízo e justiça na terra. E a única forma de nós entendermos isso, irmãos, encararmos com realidade esta verdade, e de nós realmente entendermos que nós precisamos temer a Deus. Não está escrito temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. É só olharmos para o Apocalipse e ver o juízo de Deus sobre a terra, irmãos, e ver então que ele vai cumprir o que está dito. O Apocalipse aponta para o futuro, do que vai ser, do que vai acontecer. Então nós precisamos disso, irmãos. Na individualidade, eu preciso entender que eu sirvo um Deus verdadeiro. E eu tenho que viver desta forma com ele todos os dias da minha vida. Quando oro, quando glorifico, da forma que eu vivo, saber que ele está me vendo. Eu tenho que servir esse Deus. Quando for realidade na minha vida, irmãos, então eu estou me preparando para a eternidade. 1 Samuel 15, versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então não pense assim, que Jesus vai chegar naquele dia, olhe, pensando bem, meu filho, por mais que você fez essas coisas, mas... Não adianta. Ele não é homem para que se arrependa. O que ele falou está dito. O que ele disse está dito. É só olhar, irmãos. O povo está cego. A igreja hoje está cega. Olhe para o povo de Israel, aquele povo que ele disse, me és um povo querido. Não disse? É meu tesouro peculiar. É menina dos meus olhos. Mas este povo que lhe era querido, esse povo que era a menina dos seus olhos, esse povo chegado, ele pesou a mão muitas vezes. E muitos deles morreram porque desobedeceram, porque provocaram a sua ira. E no deserto, toda aquela geração ficou, irmão. Toda aquela geração não entraram na terra prometida, porque lhe provocaram a ira e lhe desobedeceram. E os acontecimentos sobre o povo de Israel vêm como figura para nós hoje, igreja. Paulo disse, não provoqueis a ira, como no deserto. Não faça isso. Não tentemos a Cristo, como eles também tentaram, e pereceram no deserto, e ficaram. Não entraram na terra prometida. Deus não muda, irmãos. Deus não é homem para mudar, ele não muda de opinião. Ele não muda de parecer. Não é a circunstância que faz Deus deixar de ser quem ele é em essência. Não, irmãos. Vamos continuar em Isaías 46, 9 e 11. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade,
que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim, desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam, que digam, o meu conselho está firme, ou será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina, desde o Oriente, e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei, e também o farei. Está vendo, irmãos? Por isso que o servo de Deus disse, nosso Deus é fogo consumidor. Ezequiel 24, versículo 14 diz, eu, o Senhor, disse, será assim, e o farei. Não tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. Ele não vai mudar. Ele é o mesmo. Em tudo, irmãos, em toda a essência. No livro de Hebreus, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quem Ele é Deus. Eu sou o mesmo. Em forma de pensar, de agir, de fazer, Ele não muda, irmãos. E Ele vai cumprir conforme está na sua palavra. Tiago 1, versículo 17, ensina também a imutabilidade de Deus. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus é imutável, irmãos, em todos os sentidos, em seus atributos, em seus propósitos, em suas promessas. Jamais nada do que Ele é e do que Ele disse vai ser mudado. Nada, irmãos. É o que Ele é. Todas as suas qualidades, tudo o que Ele é, permanece a mesma coisa. E isto é sério. E é por isso que nós temos que olhar para a nossa vida, examinar a nossa vida, irmãos, e viver em conformidade com a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Amém. Então, essa imutabilidade de Deus deve, irmãos, ser um grande sinal para nós, um alerta para nós tomarmos consciência da realidade, do que verdadeiramente é uma vida cristã, a vida com Deus. Então nós temos que entender isso. Se nós queremos a salvação, nós temos que nos voltar para Deus, buscar sua vontade, obedecer sua palavra, viver em conformidade com a sua palavra, se entregar, irmãos, sem reservas ao governo, à direção do seu Santo Espírito e entender, irmãos, que o Espírito de Deus em nós é algo muito sério, porque ao entender que o Espírito de Deus habita em nós, nós temos que saber então que somos casa de Deus, morada de Deus em Espírito, desse Deus imutável. Então nós temos que cuidar para não entristecer o seu Espírito, irmãos. Porque como Paulo diz, não vos conformeis com esse século, significa que nós não podemos se conformar com o mundo. Não podemos, irmãos, está errado. Isto é doutrinas erradas que têm entrado na mente da igreja hoje, fazendo o crente pensar que ele pode fazer as pazes com o mundo, sendo que está escrito, irmãos, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Deus não pode ir contra a sua palavra. Sabe, irmãos, não me sai da minha mente quando Jesus disse, o mundo me aborrece. Por que ele disse isso? O mundo me odeia, o mundo me aborrece, porque eu declaro que suas obras são más. Não é o que Jesus pensa do mundo, irmão. Porque eu vou contra as suas obras, porque eu testifico contra as suas obras. E o que nós como cristãos deveríamos fazer, irmãos? Fazer o mesmo. Paulo disse, reprovai as obras infrutuosas das trevas, porque são contra a palavra de Deus. Eu não posso me conformar, irmãos. Não, com o mundo, não. Eu tenho que sim, irmãos, me deparar, me voltar para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus reprova o mundo, irmãos. Jesus mesmo disse, o mundo me odeia, me aborrece, porque eu testifico contra as suas obras, declarando que suas obras são más, e por isso o mundo me aborrece. E como me aborrece a mim, aborrecerá a vós também, porque o verdadeiro servo vai testificar
quanto às obras do mundo. Vai reprovar as obras do mundo, não vai aceitar e nem se conformar, irmãos. E é o que tem sido feito hoje. Então, irmãos, a palavra de Deus é muito séria. E ela nos leva realmente para o que Deus quer da nossa vida. A palavra de Deus então diz, porque Deus é imutável, seus decretos eternos jamais poderão ser invalidados. Nós podemos invalidar o que está escrito, irmãos. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada pode ser impedido. Então vamos analisar o que diz também no livro de Isaías. Isaías capítulo 14, do versículo 24 ao 27. Diz assim: O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Coisa séria, irmãos. O que significa isso? O que nós estamos querendo dizer? Que Deus sempre julgou com justiça e com verdade, irmãos. Então Deus não aceita a desobediência, Deus não aceita o pecado, irmãos. Não, nós temos que examinar a nossa vida. Temos que olhar o nosso estado e vermos como nós estamos servindo a Deus. Examinar como estou servindo a Deus. Que tipo de servo ou serva eu sou? Ando eu no caminho de Deus realmente com verdade? Estou obedecendo a sua palavra? Estou andando de modo que é agradável aos seus olhos? Eu preciso me perguntar, irmãos. Eu saber. E na verdade nós devíamos estar aos pés do Senhor pedindo: Deus, muda a minha vida. Tira tudo aquilo que não é de ti. Elimina da minha vida aquilo que não te agrada. Ajuda-me a me colocar em conformidade com a tua palavra. Hoje, irmãos, tem se dado muito pouco crédito, ou praticamente nada, ao que está escrito. Hoje muitos estão pregando achismo, estão pregando ideologias próprias. O que pensam, um conceito particular que ele cria sobre Deus. Na verdade, estão criando Deus ao seu modo de pensar. Israel criou Deus das joias. Arão, criou Deus usando todos os pendentes, as joias do povo. Hoje o povo está levantando Deus nos seus corações, mas um Deus à sua maneira, que acha o que pensa. Eu não creio que é bem assim. Pense bem, irmãos. A pessoa colocar uma segurança a um achismo, algo que pensa que talvez pode ser, quem sabe. E chega naquele dia, irmãos, o Deus que ele criou não é o mesmo que vai estar no trono. Não era o mesmo. O Deus que vai estar no trono é aquele que escreveu esta palavra imutável. E ele vai fazer de acordo conforme está aqui. Amém. O que podemos fazer? Só tem uma coisa, irmãos. Se voltar aos pés de Cristo. Se voltar aos pés de Cristo. Pedir misericórdia. Para que Deus nos mude de novo. Para que Deus nos tire de todos os conceitos carnais. Porque nós estamos hoje bem esclarecidos do que foi dito aqui. Nossa carne não habita bem algum, só o mal. Nossa carne ela quer nos conscientizar, irmãos, de um parecer que lhe faça bem. Ela quer nos dominar, ela quer nos convencer. Muitas vezes ela procura subterfúgio para dar desculpa a algo que ela quer. Para dar uma desculpa de uma coisa que ela deseja satisfazer. Mas não adianta, irmãos. Nossa carne não habita bem algum. Nossa carne quer pecar. Ela quer se satisfazer. Nossa carne não quer Deus, irmão. Por isso nós temos que morrer. Temos que fazer morrer. A Bíblia diz que o pendor da carne, o pender para a carne, para Deus é morte. Fez a vontade da carne, você nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus. Nunca. Você tem que fazer morrer tua natureza terrena, com seus desejos e concupiscência. E entender que você foi criado em Cristo, em verdadeira justiça e santidade, para servi-lo em novidade de vida, de atitude,
de comportamento. Glórias ao Senhor. Você tem que viver nessa novidade de vida que foi oferecida a nós gratuitamente mediante Cristo, que fez morrer sobre ele, fez cravar sobre ele a nossa vida pecaminosa, para nos dar condições de viver uma nova vida, não mais estarmos dominados ao pecado. Então não reine, portanto, o pecado em vossa carne mortal, mas nós temos que renunciar, estar crucificado com Cristo, que reine Deus em nossa vida. Amém, aleluia. E por isso que foi dado o Espírito Santo de Deus, que vem fluir em nós essa nova vida. Por isso nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, que vai nos fazer servir a Deus, vai nos dar condições de viver uma vida sã, vai nos dar condições de viver uma vida em obediência, porque é o Espírito de Deus que nos dá. Por isso que é o Espírito de Deus atuando em nosso espírito, para que servamos a Deus em espírito e em verdade. E a nossa carne tem que estar escrava, subjugada ao governo do Espírito. Nós temos que nos encher desta verdade, irmãos. Temos que santificar nossa mente com esta verdade, para nos libertar de nós mesmos, irmãos. Nos libertar de todas as fuligens desse mundo, que muitas vezes querem se prender em nossa mente. São as fuligens, são a sujeira, são os ácaros desse mundo, que muitas vezes querem nos contaminar, querem muitas vezes nos envenenar, irmãos. É a palavra de Deus que vem nos limpar, para que possamos respirar santidade, pureza, uma vida agradável a Deus, Glórias a ti, irmãos. Senhor. Porque se nós deixarmos nos levar, irmãos, e não nos autorrenovar dia após dia, vai ser obscurecido novamente o nosso entendimento. E ele pode ser corrompido. A mensagem de Deus, ela vem genuína, inalterável das Escrituras. Não com interpretação humana, que muitos interpretam erroneamente, como diz Paulo, para a sua própria condenação. E carregam pessoas após si. Por isso, é a verdade, é a palavra. E nós precisamos deixar que ela mude a nossa vida, para que esse Espírito de Deus, do Deus imutável, possa nos conduzir à vida que agrade e que honre e glorifique o seu nome. Paulo disse: glorificai, pois, a Cristo em vosso corpo mortal. Nós possamos preservar este viver. Então, a oportunidade que temos hoje é nos voltar com verdade na presença desse Deus imutável, conforme a palavra do Senhor.